Durante 2000 anos o mundo inteiro acreditou numa mentira tão perfeitamente construída, tão belamente repetida em cada igreja, em cada catedral, em cada Bíblia ilustrada para crianças, que ninguém, absolutamente ninguém, se atreveu a questioná-la. A mentira diz que Eva, a primeira mulher, foi criada de uma costela de Adão, uma costela, um osso pequeno, prescindível, secundário, e com essa tradução, com essa única palavra mal traduzida, justificou-se durante séculos a inferioridade da mulher, o seu papel secundário, a sua suposta condição de acessório do homem. Mas a Bíblia nunca disse costela. O que vou revelar hoje não é uma teoria, não é uma interpretação moderna, é simplesmente o que diz o texto hebraico original, o que os antigos rabinos sabiam, o que a Bíblia etíope preservou durante 1000 anos, enquanto o Ocidente esquecia a verdade. E quando compreenderem o que realmente aconteceu no Éden, quando virem de onde Eva foi tomada de facto, nunca mais lerão o Gênesis da mesma maneira. Porque Eva não foi criada de uma costela, Eva foi criada do lado completo de Adão, da sua metade. E essa diferença, essa única palavra, muda absolutamente tudo. Muda quem é a mulher, muda como devemos entender a criação, muda a própria imagem de Deus. Uma única palavra hebraica mal traduzida alterou o curso da civilização humana e hoje finalmente vamos restaurá-la. Esta é a verdade que a Bíblia etíope guardou em silêncio e está na hora do mundo a ouvir. A palavra hebraica é Tselá, 4 letras no alfabeto hebraico. Tselá. E aqui está o escândalo. Aqui está a manipulação que durou milénios. Tselá quase nunca significa costela em toda a Bíblia hebraica. Em 99% das vezes em que esta palavra aparece no Antigo Testamento, traduz-se como lado. Lado não um osso pequeno, mas um lado completo, uma metade estrutural, algo fundamental. Vão a Êxodo 25, ali está Tselá descrevendo os lados da Arca da Aliança. Ninguém traduz a costela da Arca, porque seria ridículo, é o lado da Arca. Vão a 1 Reis 6, a construção do Templo de Salomão. Tselá aparece uma e outra vez descrevendo as câmaras laterais, os lados do templo que suportam toda a estrutura. Em Ezequiel 41, o profeta vê os lados maciços do templo celestial e a palavra é arquitetónico, fundamental, que suporta peso. Então porquê? Quando chegamos a Gênesis 2, quando chegamos à criação de Eva, de repente lá se torna costela. Porque esta palavra, que em todos os outros lugares da Bíblia significa lado, encolhe aqui até se tornar um simples osso? A resposta é arrepiante. Quando os tradutores gregos criaram a Septuaginta há mais de 2000 anos, escolheram a palavra pleurá, que pode significar tanto lado quanto costela. Mas depois, quando chegou a tradução latina, a Vulgata de São Jerónimo, escolheu-se costa, que se inclina mais para costela. E desde então, durante 1500 anos, o mundo ocidental aceitou essa tradução sem jamais a questionar. O Ocidente decidiu que Eva era uma costela porque era conveniente, porque um osso pequeno justifica um papel pequeno, porque uma peça secundária justifica uma posição secundária. Mas a Bíblia etíope nunca esqueceu. Nas terras altas de África, onde os monges preservaram os manuscritos mais antigos do cristianismo, a palavra sempre manteve o seu sentido completo, lado. Os etíopes nunca falaram de uma costela, sempre falaram do lado de Adão, da sua metade, da sua outra face. E agora imaginem a cena outra vez, mas imaginem-na corretamente. Adão está no jardim do Éden e Deus o faz cair num sono profundo. Não é uma cirurgia menor para extrair um osso. É algo muito mais radical, muito mais profundo. Deus divide Adão, parte-o ao meio, toma um lado completo do seu ser, uma metade inteira da sua existência, e daí edifica Eva. Eva não é um fragmento. Eva é a outra metade da humanidade, osso dos seus ossos, carne da sua carne, porque literalmente o era. Eva não foi criada como um acréscimo, como um complemento posterior, como uma ideia tardia de Deus. Eva estava ali desde o princípio, oculta dentro de Adão, esperando ser revelada. E quando Deus a separou, quando Deus dividiu Adão em dois, não estava a criar algo novo, estava a revelar algo que sempre estivera ali. A diferença é abissal. Uma costela pode ser tirada e o corpo continua a funcionar. Podes perder uma costela e sobreviver sem problema. Mas um lado completo, isso é outra história. Tira um lado e já não tens um ser completo. Tira um lado e a estrutura inteira colapsa.
Se Eva foi tomada do lado de Adão, então Adão nunca esteve completo sem ela. A imagem de Deus nunca esteve destinada a ser refletida apenas pelo homem. A humanidade completa a humanidade como Deus a desenhou sempre recriou ambos, homem e mulher, lado a lado. E isto leva-nos à pergunta que faz tremer os alicerces de tudo o que pensávamos saber. O que era exatamente Adão antes de Eva ser separada dele? Porque se Eva saiu do seu lado, se Eva era uma metade que estava dentro dele, então o que era Adão originalmente? Abramos o Gênesis no capítulo 1, versículo 27. Está escrito algo que quase ninguém nota, algo que passa despercebido nas leituras dominicais, algo que quando o vês realmente tira o fôlego. E criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Detenham-se aí, leiam isso outra vez, macho e fêmea os criou. Mas isto é o capítulo 1. Eva ainda não apareceu na narrativa. A separação de Eva não acontece até o capítulo 2. Então, como pode o texto dizer que Deus criou macho e fêmea se, neste ponto, só existe Adão? A resposta está no hebraico e é uma resposta que os antigos rabinos compreenderam perfeitamente. Adão, o primeiro humano, continha dentro de si tanto o masculino como o feminino. Não era apenas homem, era homem e mulher unidos num único ser. A humanidade completa, os dois géneros, as duas naturezas, tudo existia dentro de Adão desde o princípio. Isto não é especulação minha. Está no Midrash Rabbah, um dos comentários rabínicos mais antigos do Gênesis. Ali, os sábios judeus descrevem Adão como um ser com dois rostos, um rosto masculino e um rosto feminino, um ser duplo, uma unidade de opostos. O Talmud, no Tratado Brachot 61, diz exatamente o mesmo. O primeiro humano foi criado com dois rostos e depois Deus dividiu-o em dois. Imaginem Adão não como um homem solitário, mas como um ser misterioso, complexo, que continha toda a humanidade dentro de si, um rosto olhando para o Oriente, outro para o Ocidente. Duas naturezas unidas num só corpo, masculino e feminino juntos, completos, ainda indivisíveis. Esta é a imagem que os antigos rabinos viam quando liam o Gênesis. É inquietante, eu sei, é estranho, mas é também profundamente teológico. Eva não foi um acréscimo posterior, Eva sempre esteve ali, escondida dentro de Adão, esperando o momento de ser revelada. E quando Deus fez Adão cair naquele sono profundo no jardim, quando o dividiu, quando tomou um lado completo do seu ser, não estava a acrescentar algo novo à criação, estava a trazer à luz o que sempre tinha estado presente. Pensem no drama desse momento. Deus divide Adão, a unidade separa-se, e de repente, onde havia um ser, agora há dois. Adão desperta e vê diante de si algo que nunca tinha visto antes, mas que de alguma maneira reconhece imediatamente. Vê Eva, não vê uma criatura estranha, não vê algo completamente alheio, vê a outra metade de si mesmo, de pé diante dele, face a face. Por isso a sua reação é tão poderosa, tão poética. Esta sim, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Não é a linguagem de propriedade, é a linguagem de reconhecimento. Adão vê Eva e vê a si mesmo, vê o que estava oculto dentro dele, vê o seu outro lado, vê a sua metade em falta, e nesse momento de reconhecimento a humanidade completa-se. O que era um torna-se dois, para que os dois possam refletir juntos a imagem completa de Deus. E aqui está a revelação teológica mais profunda. Se Adão originalmente continha tanto o masculino como o feminino, então nenhum género pode reclamar superioridade. Lado a lado, face a face cada um, vendo no outro o reflexo da divindade. Voltem novamente a Gênesis 5, 2. Macho e fêmea os criou e os abençoou, e chamou o nome deles Adão. Não os seus nomes no plural, o seu nome no singular. Ambos foram chamados Adão. Ambos partilhavam a mesma identidade. Uma só humanidade, duas expressões, um só nome para os dois. Isto destrói completamente qualquer hierarquia. Se ambos são Adão, se ambos partilham o mesmo nome, a mesma essência, a mesma origem, então nenhum pode estar acima do outro. A igualdade não é uma concessão moderna. A igualdade estava tecida no desenho original da criação. E quando um homem e uma mulher se unem no casamento, quando se tornam uma só carne, não estão a criar algo novo. Estão a regressar ao princípio, estão a restaurar a unidade original, estão a voltar a ser o que Adão era antes da divisão.
Mas aqui surge inevitavelmente outra pergunta.